Olá, tudo bem? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus? O estudo de número 15 do nosso curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje vamos para o tema A Lei Moral, mas antes vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, Pai Santo. Mais uma vez vamos estudar a Tua Palavra, te pedimos a presença do Teu Espírito Santo, nos conduzindo em toda a Tua verdade. Perdoa, Pai Santo, os nossos pecados e nos ajuda a compreender as Tuas palavras e também colocar em prática nas nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A lei moral. A natureza está regida por leis. A astro segue uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milhos, não arroz. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos a resposta neste estudo é: tem essas tentativas a autorização ou aprovação do autor da lei? Se não tem, são válidas? Qual deve ser nossa atitude em relação a elas? Então, vamos para a primeira pergunta. Quais são os 10 mandamentos e quem é seu autor? Êxodo capítulo 20, verso do 3 ao 17 e Êxodo 31, verso 18. Confira aí na sua Bíblia. Quais são os mandamentos e quem é o seu autor? Será que é Pedro? Será que é Moisés? Salomão? Não. O autor e também o Criador, dos 10 mandamentos é Deus. Segunda pergunta. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? De acordo com Mateus capítulo 22 e os versos do 36 ao 40. A primeira parte, amor a Deus, e a segunda, amor ao próximo. Destes 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Então, os mandamentos estão divididos em 2 partes, amor a Deus e amor ao próximo. Então, nós vimos 2 tábuas, que foi escrito os 10 mandamentos. Na primeira tábua está escrita os 4 primeiros mandamentos, que é relacionado o nosso amor para com Deus. E na segunda tábua, os 6 mandamentos está relacionado ao nosso amor, o nosso amor para com o nosso semelhante, nosso próximo. Terceira pergunta. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Em Mateus 5, verso 17 e 18, e Mateus 19, verso 17, e em João 15, 10. Então, a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos, ele confirmou que os mandamentos de Deus são válidos até hoje. Ele não alterou em parte e nem muito menos aboliu. Ele confirmou. Quarta pergunta. Acaso Deus permite mudança em sua palavra ou nos seus mandamentos? Malaquias 3:6 e Apocalipse 22, 18 e 19. Confira aí na sua Bíblia e você verá que Deus não muda e Ele não deu permissão a ninguém para alterar os mandamentos dele. Quinta pergunta. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Em Romanos 3:31 e 7, verso 12. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, ninguém nessa terra tem autoridade para anular ou alterar os mandamentos de Deus. Sexta pergunta. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Daniel capítulo 8, o verso 12 e Daniel capítulo 7, o verso 25. Vamos ver o que a Bíblia diz, O que aconteceria no futuro com a lei de Deus. A verdade de Deus seria jogada por terra,
os 10 mandamentos seriam alterados, mudaria os tempos e a lei. Então, mas nunca, jamais, os homens teriam a permissão de Deus para mudar os seus mandamentos. Pergunta de número 7. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? De acordo com Romanos capítulo 1, verso 25. Será que os homens seguiram a verdade? Será que eles amaram a verdade? Não, eles mudaram a verdade em mentira. Está lá em Romanos 1, verso 25, pode conferir. Pergunta de número 8. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? De acordo com Marcos 7, e o verso 6 ao 9, e o verso 13. O que os homens, o que muitos hoje seguem em lugar dos mandamentos de Deus? Eles seguem tradições, eles seguem mandamentos de homens, mas não querem seguir a Bíblia, que é a palavra de Deus. Pergunta de número 9. O que é mais importante para Deus? De acordo com Atos 5:29, Tito 1:14, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens, que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e a escrever os princípios da lei em nosso coração. Está escrito lá em Jeremias, no capítulo 31, e o verso 33. Jeremias 31, verso 33. Agora vamos ver aqui quem mudou a lei. Vamos ver quais as mudanças que foram feitas na lei de Deus. Nós vamos ver aqui os mandamentos escritos por Deus, em Êxodo 20, do 3 ao 17, e os mandamentos segundo o catecismo. Prestem bem atenção aí. O primeiro mandamento, segundo a Bíblia: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, segundo o catecismo: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, de acordo com a Bíblia: não farás para ti imagem de esculturas e não as adorarás. Segundo mandamento, de acordo com o catecismo: não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, de acordo com a Bíblia: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento, de acordo com o catecismo: guardar domingos e festa. Quarto mandamento, de acordo com a Bíblia: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quarto mandamento, de acordo com o catecismo: honrar pai e mãe. Quinto mandamento da Bíblia: honrar teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Quinto mandamento do catecismo: não matar. Sexto mandamento da Bíblia: não matarás. Sexto mandamento do catecismo: não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento da Bíblia: não adulterarás. Sétimo mandamento do catecismo: não furtar. Oitavo mandamento da Bíblia: não furtarás. Oitavo mandamento do catecismo: não levantar falso testemunho. Nono mandamento da Bíblia: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Nono mandamento do catecismo: não desejar a mulher do próximo. E décimo mandamento da Bíblia: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E décimo mandamento do catecismo: não cobiçarás as coisas alheias. Então, esses mandamentos que está escrito em Êxodo 20, do 3 ao 17, foram escritos pelo dedo de Deus, onde já vimos em Êxodo 31, 18. Os primeiros 4 mandamentos enfatizam nosso amor a Deus. Os 6 últimos enfatizam nosso amor pelo semelhante. Está lá em Mateus 22, do 37 ao 40. Agora, esses mandamentos segundo o catecismo: eles foram escritos pelo dedo do homem. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagem, foi retirado.
O terceiro se tornou o segundo e o quarto passou a ser o terceiro. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo para conservar o número de 10 mandamentos. O 10º foi dividido em 2. Viu aí, meus amados, que o homem tentou mudar tudo o que Deus fez? Então, vamos para a recapitulação. E antes eu quero te dizer, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, hoje nós aprendemos que os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, o verso 25. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Entendeu? E aí, se você entendeu, vamos para o compromisso de fé. Você crê nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos, de acordo com o que você viu na Bíblia? Você rejeita as tradições e imposições de homens afastados da verdade? Você deseja seguir todos os mandamentos de Deus? Se a sua resposta é sim, amém por isso. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. E o próximo estudo é o mandamento esquecido. Fique aí na espera. Que Deus te abençoe, meus irmãos.